nesses dias em casa. Essa semana, eu e a Bia, a gente foi impactado por uma pergunta que nos fez refletir e avaliar bastante. Pergunta que dizia a seguinte, olha, você tem sua mente conformada ou transformada? E por incrível que pareça, essa pergunta nos levou a um estado de reflexão porque ela cabe muito bem naquilo que nós estamos conversando em nossos últimos encontros. Se você é alguém acostumado, habituado a estar lendo e meditando nas Escrituras, provavelmente você já fez um link que ligue essa pergunta ao texto de Romanos, capítulo 12, verso 2. Texto que diz o seguinte, olha, não se molde ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha que coisa fantástica. Deus, através da vida do apóstolo Paulo, faz não só um convite, mas um convite bem incisivo aos seus seguidores, aos seus discípulos, para terem a mente transformada e não conformada, para não terem a mente fechada com aquilo que lhes foram transmitido anteriormente, mas que sim, que se permitisse, que se deixassem que Deus transformasse o seu modo de pensar. A palavra empregada aqui pelo apóstolo Paulo para transforme-se, ela vem da palavra do grego metanoia, que indica e significa uma transformação total, ou seja, uma transformação literal não só no estilo de vida, mas principalmente no caráter. Que convite espetacular, que convite fantástico que Deus, através da vida do apóstolo Paulo, nos faz. E logo em seguida vem uma declaração que é mais impressionante ainda, vem a razão do porquê Deus nos convidar a essa metanoia. Observe que o texto diz que isso é para que aos que querem, aos que desejam experimentar e comprovar a boa e agradável vontade de Deus em sua vida. Ou seja, dito isto, não é? Deus está dizendo, olha, se você deseja, se você quer experimentar toda a minha boa, agradável vontade na sua vida, você precisa se permitir estar sempre nesse estado de transformação, nesse modo de pensar através de mim, através da minha palavra. Certo? Dito isto, eu creio que não há mais nada a acrescentar, a não ser que se nós desejamos experimentar e comprovar, ou seja, viver essa boa, perfeita e agradável vontade que Deus diz que tem para a vida dos seus seguidores, nós precisamos, queridos, manter nossa mente em um perene estado de transformação por Deus. E isso se dá através de um relacionamento íntimo e pessoal com Ele, como também através da meditação da sua palavra, ou seja, das Escrituras. E é justamente isso que nossa caminhada tem nos proporcionado, tem nos colocado como desafio. É uma mudança em nosso ser, em nosso caráter. É uma mudança de estilo de vida. Oxente! E agora? É o tema que nós estamos trabalhando desde o nosso último domingo. E hoje nós vamos continuar conversando no livro de Mateus. Domingo passado, a gente conversou até o versículo 16. A partir de hoje, eu quero ler com vocês do 17 ao versículo 20. Texto que diz o seguinte, olha, vamos ler? Não pensem que eu vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Digo-lhes a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou menor traço, até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos será chamado de grande no reino dos céus. Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Mateus 5, do verso 17 até o 20. Observe que agora Jesus, mais uma vez, ele muda a tônica da conversa, dos seus discursos aos seus seguidores. Em nossa primeira temporada, a qual nós chamamos de Não Seja Fake, nós olhamos para as bem-aventuranças, vimos o quanto Jesus falou sobre ser, sobre estar nele. Trecho onde Jesus trabalha incisivamente, unicamente o nosso caráter, o nosso ser, a nossa essência. Onde ele começou a nos chamar
a essa metanoia do texto que nós vimos agora de Romanos. Semana passada a gente falou um pouquinho sobre o porquê. O porquê de tudo isso, como também o porquê de fazer, ou seja, para que serve tudo isso? Para que Deus seja glorificado, pois toda e qualquer transformação na vida dos seus discípulos provém dele. O porquê de tudo isso é para que ele seja engrandecido, exaltado. É como se Jesus estivesse dizendo: olha, meus queridos, agora vocês estão comigo, fizeram de mim o seu Senhor, o seu Salvador, o seu Redentor. Agora vocês são cidadãos dos céus, agora vocês são filhos de Deus. Pois as Escrituras também dizem que todos aqueles que crerem em seu nome, assim lhes serão dado o direito de serem chamados filhos de Deus. E continuando o pensamento de Jesus, ele diz, e sua vida precisa então refletir a cultura do reino dos céus, a qual agora vocês fazem parte, pois o meu reino já se faz presente aqui e agora através de vocês, mas ainda também virá na finitude, ou seja, quando o final dos tempos chegar e quando tudo se completarem. É mais ou menos isso que Cristo está falando aos seus discípulos. Ou seja, que a vida dos seus seguidores tem como único objetivo glorificar a Deus, para que outras pessoas que ainda não fazem parte deste reino sejam estimuladas e levadas também a glorificarem a esse Deus. Ou seja, fazendo deles também redentor, ou simplesmente mesmo não crendo, que glorifiquem e agradeçam a ele. Observe que no verso 17, queridos, o texto diz o seguinte, olha: não pense que vim abolir a lei ou os profetas, não vim, mas vim cumprir. Antes de qualquer coisa, primeiramente e de prontamente, Jesus declara que tudo, absolutamente tudo que ele vai falar em seguida, estava completamente alinhado, de acordo com as Escrituras, que na época se resumia unicamente ao primeiro mandamento, ou seja, o Antigo Testamento também, como é mais conhecido. Esse trecho das Escrituras, assim como outros que já passamos, esse trecho do versículo 17 ao 20, ele é muito mal interpretado e, consequentemente, também muito mal comunicado e, de certa forma, mal ensinado. Existem duas grandes ideias e pensamentos mais latentes que são errados àquilo que as Escrituras dizem sobre esse trecho. O primeiro pensamento diz que o que Jesus está falando aqui, o que ele está dizendo nesse bloco, nada mais é do que confirmar a validade e a continuação de todo o ensino da lei praticado na época, e que ele está dando seguimento, continuidade a isso. Em contramão a esse pensamento, a essa ideia, existem os que dizem o contrário. Dizem que Cristo está abolindo, ou seja, acabando, extinguindo completamente a lei e os profetas e colocando a graça divina no lugar de todo o primeiro ou Antigo Testamento. E é desse pensamento que surge a ideia, que surgiu, na verdade, a péssima ideia da impressão isolada do Novo Testamento. Eu não sei se talvez na sua infância você chegou a ver na gaveta ou recebeu um exemplar pequenininho, azul, somente a impressão do Novo Testamento, ou também às vezes tinha um de tamanhos normais. Mas é desse pensamento que existiu essa triste ideia, porque não dá para se ler simplesmente o Novo Testamento sem o Antigo. O Antigo está no Novo e o Novo no Antigo. Os dois são, na verdade, um complemento. E é impressionante como existem erros que ainda persistem até os dias de hoje, que dá muito trabalho a se corrigir. E nesses versos, Jesus ele está combatendo justamente esses dois grandes erros, esses dois grandes equívocos. Observe que quando Jesus se refere à lei de Moisés e aos profetas, ele se refere ao Antigo Testamento. A lei a qual Jesus está falando, que foi dada aos judeus, consistia, melhor dizendo, em 3 porções, ou subdivisões, em 3 partes, que era a lei moral, a lei
a lei judicial e a lei cerimonial. Você pode encontrar toda essa lei nos 5 primeiros livros das Escrituras, não é que a gente chamamos de Pentateuco, mas especificamente também no livro de Êxodo, Levítico e Números. De forma rápida, se eu tentasse resumir o que significa essa lei nessas 3 subdivisões, não é? Poderia dizer que a lei moral ela consiste nos 10 mandamentos, que ainda são bem conhecidos dos nossos dias, que foram também transformados e aplicados pelos judeus em 613 leis e princípios. A lei judicial falava sobre como o judeu deveria se portar diante do outro ser humano, sobre tudo o que ele devia fazer, mas também, principalmente, sobre o que ele não deveria fazer. Por fim, a lei cerimonial, ela falava sobre tudo que envolvia os ritos religiosos de adoração ligada ao templo e também em outros lugares, sacrifícios e holocaustos, certo? Ou seja, a lei envolvia todas as áreas da vida do ser humano. Sei que muitas vezes, quando se lê esses livros, não é tidos como livros da lei, se acha-se ruim, acha maçante, acha uma leitura pesada, uma leitura complicada. Muitos acabam pulando esse trecho das Escrituras. Mas é porque nos falta, queridos, a real compreensão de todas aquelas figuras, de toda aquela linguagem e também da sua forma. Era uma profecia, cada uma delas dentro do seu linguajar, dentro da sua forma, era uma profecia que se concretizaria na pessoa de Cristo Jesus. Então é algo fantástico ler elas. Todas elas apontavam para a pessoa de Cristo. E os profetas a qual Jesus se refere, o que são os profetas? É claro, isso é uma referência a todos os livros proféticos consistentes no Primeiro ou Antigo Testamento. Os profetas, normalmente quando se fala, nós imaginamos que eles eram pessoas pregadoras. Mas eles não só eram pregadores, como também trazia prognósticos de Deus sobre o povo. Ou seja, é como nós fazemos um exame e recebemos o resultado e nós levamos ao médico para ler. É como se Deus trouxesse assim, o resultado da vida da humanidade e enviasse aos profetas para que os profetas eles anunciassem, eles explicassem. Então os profetas também tinham essa função. E tudo isso está incluso justamente quando Jesus fala que não veio abolir, mas veio cumprir a lei e os profetas. Observe que Jesus disse, ele veio cumprir e não abolir. Jesus disse, olha, eu não vim abolir, mas sim eu vim cumprir. Ou seja, ele não veio acabar, mas ele veio cumprir toda ela. E o que essa palavra cumprir quer dizer? Primeiramente, ela não significa que terminar ou acabar, excluir. Não. Muito menos também não significa que ele veio acrescentar algo àquilo que já tinha sido dito, ou seja, dado por Deus aos profetas desde Moisés até então João Batista e Cristo, que é a própria encarnação de Deus. Não, ele não veio excluir e não veio também adicionar nada. O cumprimento aqui, queridos, é prestar obediência total, é levar e cumprir ela até o fim, ou seja, até as últimas consequências. Quando Jesus diz que não veio abolir, mas veio cumprir, ele está dizendo, olha, eu vim cumprir ela até o menor ponto. Eu vim obedecê-la, eu vim levar ela até as últimas consequências, a tudo que estava na lei e nos profetas. Cristo está dizendo exatamente isso. Jesus ainda é mais incisivo em afirmar que a lei de Deus, ela é absoluta e ela jamais, em hipótese alguma, poderá ser alterada, nem modificada, nem que seja no menor grau possível. Ela é absoluta, ela é eterna. Por isso da declaração que ele continua dizendo, olha, enquanto existirem céus e terra, nem o menor traço desaparecerá. Ou seja, até o final dos tempos, pois até que tudo se cumpra, a lei permanecerá. Cristo diz que enquanto existirem, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou menor traço. Ele está apontando para o final, dizendo, olha, tudo irá permanecer até
o fim. O que Jesus está nos dizendo é que a lei e os profetas, em sua totalidade, apontavam unicamente para ele. E não só isso, mas tudo se cumpriria nele, até os menores detalhes da lei. Por tudo, não é? Tudo o que está escrito na lei e nos profetas apontava para ele. Ele é o cumprimento da lei e dos profetas. Aqui, Cristo não só nos garante que todo o Antigo Testamento era e é a palavra de Deus, mas ainda se coloca debaixo dela quando ele diz que vem para cumprir. O próprio Senhor, autor dela, se coloca debaixo dela justamente por quê? Porque ela é imutável, ela é irrevogada. Olha o que diz o livro de Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Olha que negócio, o próprio Senhor, autor, fundador, criador dela, ele envia seu próprio filho para estar debaixo dela. Isso só mais uma vez para ratificar, para deixar claro que ela é imutável, ela é inalterada e nada dela será retirado. Ele, em Cristo, se coloca debaixo da lei em sua total humildade. E não só isso, ele cumpre toda a lei até nos menores detalhes do qual ele exigia, mas também ele não só cumpre, e é isso que me chama bastante a atenção. Cristo, não só além de cumprir, ele ensinou os seus discípulos, outras pessoas, a não só cumprirem, mas a amarem a lei também. Não é? Durante toda a vida de Jesus, Jesus sempre esteve sujeito às escrituras, aos mandamentos, ou seja, à lei, desde o seu nascimento até a sua morte e ressurreição. E a morte e a ressurreição de Cristo é o ápice, o âmago da nossa vida de fé em Cristo. A morte de Cristo não é uma carta de amor ou um romance para nos fazer chorar e tocar no nosso ponto sentimental. Nem um ato isolado de perdão de pecado, ou seja, só um exemplo. Olha o que o Dr. Martin Lloyd-Jones disse sobre a morte de Cristo, sobre a cruz. O propósito da cruz não é despertar em nós algum senso de compaixão, nem é meramente uma exibição qualquer do amor de Deus, de modo nenhum. A cruz só pode ser plenamente compreendida à luz da lei, ou seja, diante das Escrituras. Nós só conseguimos compreender, ter noção do real significado do que estava acontecendo na cruz diante das Escrituras, diante da lei. E por que é que ele diz isso? Porque o que Jesus estava passando, sofrendo, enfrentando naquela cruz, todo o seu sofrimento, toda a sua angústia, todo o seu abandono, ferimentos em seu corpo, é justamente a penalidade, o castigo para o pecado descrito aonde? Na lei. Pois a lei, ela condena o pecado. Essa é a sentença dela é a morte. A morte vem justamente como condenação para todos quanto pecarem contra Deus. Todo e qualquer ser humano é devedor a Deus, ou seja, comete crimes contra ele. É justamente isso que nos diz Romanos 3:23, pois todos pecaram, todos quem toda a humanidade, todos eles estão destituídos da glória de Deus, ou seja, da presença de Deus, um relacionamento constante com Deus. E o que acontece, queridos, ali na cruz, é que Cristo, que foi completamente obediente, completamente submisso à sua própria vontade, à sua própria palavra, ele que não merecia estar ali, mas ele justamente entra como essa oferta, como esse sacrifício, quando Cristo está sobre a cruz. Deus joga sobre ele, recai sobre Cristo toda ira, todo juízo, toda condenação, toda revolta de Deus contra o pecado. É triste coisas, é o que diz Hebreus capítulo 10, verso 31, triste coisas é cair nas mãos de um Deus vivo. E é isso que está caindo sobre Cristo, é a ira, é a condenação, é o julgamento de Deus contra o pecado, seja contra a humanidade. Toda justiça, toda santidade, toda ira de Deus, ela é insuportável para nós, porque Deus ele é completamente santo e completamente justo também. Por isso, para nós era impossível. Por isso a pessoa de Cristo, porque só Ele, alguém sem pecado, sem mancha nenhuma,
poderia cumprir a lei. E ele, Deus, não poderia simplesmente passar o pano, ser complacente, pois isso vai totalmente contra a sua natureza santa e justa. Seja o que for que ele fale, que ele decrete, que ele diga, aquilo vai acontecer. Pode ter certeza disso, porque a palavra dele é imutável. Por isso, Cristo declarou que veio para cumprir a lei e não para revogá-la, e não para aboli-la. Uma das maneiras pela qual a lei foi cumprida, não é por Jesus Cristo, foi justamente isso que nós estamos falando, a crucificação. Ali a lei ela foi cumprida até o fim, até as últimas consequências, ou seja, o ser humano só pode hoje então ser perdoado, ser justificado justamente porque a condenação contra o pecado ela foi executada. É por isso que hoje nos é estendido a graça. Porque a condenação que estava nos imposta já foi paga. Ele castigou o seu próprio filho num calvário para cumprir a sua palavra e para nos trazer de volta para ele. Isso que mostra que a sua palavra, que a sua vontade, ela é irrevogável. Quando você lê novamente Levítico, Números, por exemplo, observe os holocaustos. Observe as ofertas, os sacrifícios. Observe tudo que envolve o tabernáculo, tudo que envolve as escrituras. Ali, medite sobre elas e veja que elas fazem o quê? Uma alusão, uma sombra. Elas são profecias que todas se realizam totalmente na pessoa de Cristo. Não é maçante, não é chato, mas tudo aquilo é sombra, faz alusão à pessoa, ao sacrifício que Cristo passou pela humanidade no Calvário. Voltemos nossos olhos agora, não é? Conversamos um pouquinho sobre o verso 17 e 18. Voltamos agora para o texto novamente, para o verso 19. Olha o que o texto no verso 19 diz. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar outros a fazer o mesmo, será chamado de menor no reino dos céus. Mas todo aquele que pecar e ensinar esses mandamentos será chamado de grande no reino dos céus. Calma aí. Será todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos será chamado de grande no reino dos céus. Agora sim, a língua tinha travado. O que isso quer dizer, meus queridos? Que Cristo não só cumpriu a lei ao pé da letra, mas ele chama cada um dos seus seguidores, discípulos, a fazerem a mesma coisa, ou seja, a obedecê-las. Os discípulos de Jesus foram libertos, sim, da maldição, da condenação da lei, a qual Cristo já pagou. Mas agora esses discípulos seguidores se relacionam diretamente com Deus, ou seja, por causa da justiça de Cristo, estão agora sobre a graça. Mas isso não quer dizer que eles não devam obedecer, que eles estão acima da lei ou estão isentos. Não, ela deve ser obedecida sim e observada. É isso. E o Espírito Santo, queridos, nos leva a amar e a obedecer a lei, ou seja, a vontade de Deus através do sacrifício de Cristo. E isso só é possível por causa dele. Possível o quê? Amar e obedecer a lei de Deus. Pois Cristo cumpriu totalmente a lei cerimonial, como nós já falamos. Quando Cristo morre, o véu do templo se rasga de cima a baixo. O véu do templo não é como essas cortinas que nós temos, não. Era um negócio assim, ó. E ele rasga de cima a baixo, mostrando que agora esse acesso a Deus era na pessoa de Cristo, não mais ali, certo? E ainda depois de voltar aos céus, né? Depois de ressuscitar e voltar aos céus, antes ele tinha feito uma profecia sobre o templo, e ela se cumpre, ou seja, o templo é completamente destruído. Pois agora, através do Espírito Santo, o templo dele seria os seus discípulos, os seus seguidores. Cristo, o próprio Deus, passaria a habitar nas pessoas que lhe amam, nas pessoas que lhe veneram, que ele tem como Senhor, Salvador e Redentor. Por isso também a lei cerimonial ela se cumpriu e não cabe mais nos dias de hoje.
E a lei judicial, então, não é aquela que nós conversamos. Bom, ela falava, queridos, a respeito da nação de Israel em seu governo teocrático. E nem hoje Israel mais é um governo teocrático. Não existe mais nenhuma nação teocrática. Mas as Escrituras deixam claro que agora o povo de Deus não são somente os que estão no território de Israel, ou seja, não são somente os judeus, mas sim todos aqueles que creem em seu nome, ou seja, os seus discípulos, que é a qual eles chamam de igreja. Isto significa que a lei judicial também foi cumprida. O que Deus estabelece agora é um relacionamento íntimo, perpétuo com os seus seguidores, com os seus discípulos, e com isso, meus queridos, os seus mandamentos continuam em vigor, como sempre esteve e continuará até o fim, ou seja, a lei moral, os seus mandamentos, até que tudo se cumpra, ou seja, até que tudo seja transformado. E reafirmando, queridos, isso é importante, que tudo isso, o cumprimento, o amor a ela, só é possível através de Cristo Jesus. Aqueles que não estiverem nele, ou seja, aqueles que não tiverem ele como Senhor, como Redentor, estão sujeitos à condenação, pois todos estão ainda debaixo da condenação eterna prescrita na lei. Só estão fora dela as pessoas que estão em Cristo. Para terminar, eu quero te convidar a gente dar uma olhada no último verso, no versículo 20, que diz o seguinte, olha: pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Olha que texto fantástico. Como assim? Nossa justiça precisa ser muito maior do que a dos fariseus, mestres e doutores na lei. É simples. A justiça dos fariseus estava simplesmente no ato de fazer, de cumprir a lei. E não estava no se relacionar com Deus, pois a justiça deles era o fazer. E justiça, nós já vimos que primeiramente é um relacionamento com Deus. Os fariseus não estavam interessados em se relacionar com Deus de verdade, nem na transformação que esse relacionamento causa nas nossas vidas. Jesus está justamente combatendo a hipocrisia, o legalismo, o fingimento de você ser alguém que você não é. Por isso, ser antes do fazer. Como também ele está combatendo a nossa tendência cebosa de se justificar, de tentar se achegar a Deus pelas nossas obras, por sermos boas pessoas, por ajudarmos fulano, ciclano. E essa justiça, que tanto Jesus como toda a Bíblia fala é o quê? Se relacionar com Deus. Por isso, a nossa justiça precisa ser maior do que a dos fariseus, porque ela precisa vir de um relacionamento com Ele. E de ter um relacionamento com Ele, a gente acaba passando pela transformação interna, ou seja, da alma, do caráter, que frutifica para fora com ações, mas não para agradar a Deus, e sim como resultado. Sem essa justiça, queridos, não dá para o quê? Não dá para entrar no reino dos céus, nem desfrutar dela aqui no reino já presente através das nossas vidas, através da habitação de Deus em nós, através do Espírito Santo. Como também não dá para ser filho de Deus. A graça não nos isenta de não precisarmos fazer. Muito pelo contrário, ela nos leva, nos conduz a fazermos, mas o fazer agora é como fruto, e não como consequência, e não como simplesmente fazer para tentar agradar e se achegar-se a Deus. E aí sim é que a gente consegue ser sal, é que a gente consegue ser luz, tudo por causa dele. E de certa forma, querido, nós podemos dizer que o que causa revolta, raiva, ou uma palavra comum nos nossos dias, ranço, na pessoa de Jesus, ou ainda faz ele dar aquela revirada de olhos que nós conhecemos bem, é quando nós fingimos ter um relacionamento com ele sem ter. É quando nós só queremos fazer por fazer, mas não queremos ter o nosso caráter transformado, moldado por ele. É quando nós não temos a mente em um estado perene de renovação pela sua palavra, pela vontade dele. Porque aí, queridos, nós nos tornamos hipócritas, fariseus e mentirosos.
Isso por quê? Para terminar, uma pessoa com mau caráter, ela é capaz de tudo, inclusive de simular boas atitudes. Grave bem isso. Uma pessoa com mau caráter ou de mau caráter é capaz de tudo, inclusive de simular boas ações, boas atitudes, como tanto a Bíblia como um todo, seja no Antigo ou no Novo Testamento, relatam vários desses exemplos. Oxe, e agora? Onde é que a gente vai? O que é que a gente faz com tudo isso? E aqui tem as nossas perguntas para refletir e praticar. E eu vou ser bem sincero, hoje eu vim cheio delas. Hoje eu vim com várias perguntas, porque sim, para que é que tudo isso serve? Onde é que tudo isso nos leva? E a primeira pergunta que eu queria fazer para vocês é: você tem a mente conformada ou transformada? A nossa primeira pergunta, a pergunta que impactou a minha vida, a vida da Bia, eu refaço ela para você mais uma vez. Sua mente é conformada ou transformada? A segunda pergunta diz: como você se relaciona com a lei, com os... você se mostra ser alguém que você não é, desculpa. Você se mostra ser alguém que você não é? Você tem essa tendência de viver de aparência, de usar máscara em vários lugares? Terceira pergunta. Agora sim, como você se relaciona com os mandamentos? Ou seja, com a lei que Deus deixou para os seus discípulos, para os seus seguidores? Quarta pergunta. O que é a cruz para você? É um apelo comunitário à compaixão? É um exemplo massa? Ou ela é redenção? Vamos para mais uma? Eu disse que vinha cheio de perguntas. Você pode afirmar, e sendo bem sincero com você mesmo, você primeiramente busca o reino dele quem? Deus, e a glória dele em sua vida, não importando o que isso lhe custe? A vida de Cristo foi isso. Cristo buscou a glória de Deus, buscou o reino de Deus quando esteve na nossa encarnação, na vida humana, né? Na condição de humana, quando ele encarnou em nossas vidas. Cristo levou até as últimas consequências. Os seus discípulos, os seus apóstolos, os primeiros cristãos, e muitos ainda hoje levam até as últimas consequências. Mas será que eu e você estamos dispostos? Será que você está disposto a buscar a glória de Deus até as últimas consequências, a buscar o reino dele até as últimas consequências? Tudo isso passa pela primeira pergunta. Se nossa mente for conformada e não transformada, isso para nós é impossível, queridos. A última pergunta, prometo, para terminar agora. Como isso vai mudar e impactar a sua vida de hoje em diante? Como essa mensagem, como esse tempo que você passou aqui conosco, meditando, ouvindo, desde já eu agradeço pela sua disposição. Mas como isso vai impactar, como isso vai mudar a tua vida, o teu pensamento a partir do dia de hoje em diante? Queria te convidar a você conversar com Deus. Vamos falar com Deus? Senhor, obrigado. Obrigado pelo teu amor, pela tua graça. Obrigado porque em Cristo Jesus o Senhor cumpriu a tua palavra. Obrigado porque através dele o Senhor nos mostra que a tua palavra ela é imutável, ela não muda, ela não é revogada, Senhor. Nós te louvamos porque sabemos que tudo que lá está escrito vai se cumprir. Pode se passar o nosso tempo, que é diferente do teu, mas irá se cumprir. Obrigado porque o Senhor cumpriu tudo isso através de Cristo, e através de Cristo tirou dos teus filhos a condenação, o castigo, qual a lei trazia para o pecado, e através desse relacionamento com Ele, nós podemos agora ser justificados e ter um relacionamento contigo. Muito obrigado. Senhor, também, mas nos ensina que a nossa vida possa a viver de uma forma que nossa vida glorifique-te. Eu quero levar até as últimas consequências, porque o Senhor levou por mim. Senhor Jesus, eu entendo que aquilo não foi só um exemplo massa, aquilo não foi só a cruz, não foi só um apelo, não é na realidade um apelo, Senhor Jesus, mas é a prova concreta
do teu amor, da tua graça, mas também da tua fidelidade, Senhor. Eu quero te agradecer que de fato a nossa vida possa ser transformada, a nossa mente possa ser transformada e não conformada. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém? Queridos, queria te convidar, eu sei que você já sabe, mas não custa avisar. Amanhã nós temos um encontro através da plataforma do Zoom, online às 10 horas da manhã. O nosso pequeno grupo continua se reunindo lá. Se você tem algum motivo de oração, algum desejo, quiser participar, quiser debater, o que é que a gente vai conversar lá, essa mensagem de hoje. Se você quiser participar, estar conosco, manda uma mensagem, peça o link, será um enorme prazer ter você conosco. No mais, eu queria te desejar um ótimo final de semana, que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa derramar sobre sua vida graça, misericórdia, que Ele te dê a paz e também que Ele conceda a você a sensibilidade de ter a mente transformada. Que Deus te abençoe e até amanhã. Tchau, tchau.